Poggers. A Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito que marcou a história da humanidade, tendo seu início após o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia, resultando no lançamento pelo governo austro-húngaro ao governo sérvio um ultimato, já que acreditavam que o assassino Gavrilo Princip estava relacionado ao governo sérvio. Assim, o Império Austro-Húngaro declara guerra na Sérvia e, sucessivamente, as várias potências europeias começaram a declarar guerra umas nas outras. Durante a Primeira Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois grandes grupos, sendo eles a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano, Itália e outros. A Tríplice Entente, formada pela Rússia, Reino Unido, França e outros, tendo alguns países que ficaram neutros durante a guerra. A Guerra das Trincheiras, um dos nomes dados para a Primeira Guerra Mundial, recebeu este nome em razão dos combates que ocorriam nas trincheiras. Neste trabalho, escolhemos recriar um conflito ocorrido entre duas trincheiras, a invasão do Império Alemão à até o momento neutra Bélgica em formato de maquete. Esta invasão foi uma estratégia de guerra utilizada pelos alemães para conseguirem invadir a França mais facilmente, mas esta invasão também levou à adesão do Reino Unido à guerra, o que os dificultou. Queríamos, com a confecção desta maquete, representar a exaustiva e cansativa vida de quem batalhou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, além de explorar as emoções das intermináveis lutas que marcaram o conflito. Durante o desenvolvimento da maquete, enfrentamos várias dificuldades, incluindo a seleção adequada dos materiais, a distância entre os integrantes da equipe para a confecção da arte e a integração eficaz dos aspectos históricos na criação da mesma. No entanto, superar esses desafios proporcionou uma oportunidade valiosa para aprender e crescer. Como resultado, obtivemos uma compreensão mais profunda sobre o assunto, junto também com a arte que mostraremos a seguir. Olá, irei falar sobre a nossa arte. Primeiramente, falarei um pouco sobre a ideia e a história desta maquete. Nossa ideia era fazer uma cena do conflito entre duas trincheiras com as terras de ninguém no meio, tendo esse nome por nenhuma das tropas combatentes dominarem nessa área. Escolhemos fazer a invasão do Império Alemão na Bélgica, por ela ser uma das primeiras ações da Alemanha na guerra, e causando uma grande indignação internacional pela Bélgica ser neutra, causando a entrada do Reino Unido na guerra que exigiu o fim da invasão. Começamos nos organizando para saber exatamente o que íamos fazer. Logo em seguida, cortamos 1/3 do isopor e colamos no meio do pedaço maior, para criar um relevo das trincheiras nos cantos da maquete. Após isso, nós cortamos as laterais do isopor de cima para criar um relevo mais natural. Depois de arrumar o relevo, nós começamos a preparar algumas cercas.
usando palitos de picolé quebrados como parte de madeira e clipes de metal para usar como arame farpado nas cercas. Após isso, pintamos as cercas de um marrom mais escuro. Enquanto preparamos as cercas, também usamos alguns palitos de picolé para construir uma torre de vigia que foi destruída durante a invasão do Império Alemão, sobrando apenas a base da construção. Fizemos também uma árvore morta para reforçar o sentimento de destruição da maquete. Após as construções principais, nós pintamos o chão da maquete de marrom, colocamos uma bandeira de cada lado da maquete, representando a Bélgica e o Império Alemão. Em seguida, colocamos palitos de picolé nas trincheiras para detalhar elas. Por fim, pintamos algumas poças de sangue na maquete e fizemos diversas pessoas de papel espalhadas por ela, sendo essas pessoas os soldados da guerra. Agora veja o resultado final. A Primeira Guerra Mundial impactou os dias de hoje de diversas formas, trazendo mudanças significativas para a sociedade, como a emancipação feminina, pela maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho, por causa dos homens irem para a guerra, tanto quanto o impacto na literatura e na cultura popular, tendo diversos filmes, livros, séries, etc., refletindo as brutalidades e a desumanização da guerra, influenciando a percepção pública sobre os conflitos armados. Algumas de suas consequências impactaram o mundo de jeitos ruins, como a gripe espanhola, que atingiu muitos soldados na guerra graças à falta de higiene nas trincheiras, e a ascensão de governos autoritários, como em Portugal, com Salazar, na Espanha com o general Franco, na Itália com Benito Mussolini e na Alemanha com Adolf Hitler. Dito isso, na confecção deste projeto, aprendemos mais sobre a geopolítica e como um grande conflito impactou a história da humanidade para sempre. Fazer este trabalho nos mostrou que precisamos olhar e estudar o passado para podermos compreender o presente e construir um futuro melhor. Obrigado por assistir e até a próxima.